Olá, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. A gente está começando mais um podcast O Mundo em uma Hora, de todas as segundas-feiras, às 3 da tarde, aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com César Chenhô para a gente falar aí do noticiário internacional. Queria antes convidar você que está ouvindo o nosso podcast a curtir o vídeo da transmissão 24 horas da COTV, ou se você vai ouvir depois, também curta aí o vídeo separado, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais, comente à vontade também no chat de comentários. Além disso, inscreva-se na Causa Operária TV, são quase 90 mil inscritos no nosso canal, e torne-se membro também, um programa muito importante, que é um apoio financeiro para a Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Você já ajuda a gente a seguir nessa luta e a crescer contra os monopólios imperialistas. Bom, vamos falar então sobre o primeiro tema de hoje, porque nesse final de semana houve eleição presidencial em Portugal. Uma coisa que chamou a atenção nessa eleição em Portugal, né, é que o Marcelo Rebelo de Sousa, o atual presidente, foi reeleito, ele sendo do Partido Social Democrata, um partido que é um partido de direita neoliberal, da direita tradicional portuguesa, inclusive da direita que, após a queda do salazarismo, migrou aí para o PSD, né, diante da total corrosão da estrutura política do fascismo português, né? Ele foi reeleito e, em seu discurso, ele prometeu combater a pandemia do coronavírus, que está castigando Portugal agora, nesse momento, né? Portugal também vive aí com a crise do coronavírus, mas não apenas a pandemia, e sim o extremismo. Por quê? Por que o Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai combater o extremismo? Porque essas eleições em Portugal foram eleições históricas que pela primeira vez levaram a extrema-direita a uma posição tão forte em nível de eleitorado. O terceiro colocado nas eleições presidenciais foi o André Ventura, do partido Chega, um partido de extrema-direita e um partido declaradamente de extrema-direita. O André Ventura, né, ele teve 11,9% dos votos. Marcelo Rebelo teve 60%, uma vitória esmagadora com relação ao segundo lugar, que foi a Ana Gomes, do Partido Socialista, 13% dos votos, né? E o terceiro foi o André Ventura com quase 12% dos votos, muito atrás do Marcelo Rebelo, mas em um empate técnico, até mesmo com o Partido Socialista, que é o partido mais forte de Portugal, né? Ele teve cerca de 500 mil de votos, o André Ventura, chegando em terceiro lugar, tendo mais votos que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda juntos. No próprio discurso do André Ventura após, né, o resultado eleitoral, ele fez declarações como se tivesse vencido as eleições, porque realmente foi uma vitória da extrema-direita, embora tenha chegado em terceiro lugar. Ele disse o seguinte: pela primeira vez, um partido declaradamente antissistema rompeu o espectro da direita tradicional com cerca de 500 mil de votos. Esmagamos a extrema-esquerda em Portugal, disse o André Ventura, né? Uma coisa que a gente precisa também destacar é que parte dos votos obtidos pelo Chega
foi em territórios que têm tradicional apoio ao PCP. Em vários locais que costumam historicamente votar no PCP, o André Ventura venceu, né? E ele ainda falou o seguinte: não haverá governo em Portugal sem nós. Isso daí é uma coisa extremamente perigosa e mostra também que o Chega em Portugal, ele está sendo influenciado aí, está sendo incentivado por uma parcela da burguesia e isso também ocorre no rastro do crescimento do Vox na Espanha, né? O Vox que também, nas últimas eleições, obteve um resultado assim esmagador, embora não tenha vencido, né? No caso das eleições para o Parlamento Espanhol, né? Obteve um crescimento gigantesco, como o PSL havia tido aqui no Brasil em 2018, né? E o Chega torna-se agora o Vox português, né? E o André Ventura o Santiago Abascal lusitano. Uma coisa que a gente precisa destacar do partido Chega, né, é o seu programa de caráter até mesmo fascista, né? A favor da prisão perpétua, logicamente contra o direito das mulheres ao aborto, né? Por penas mais duras contra a cidadania em geral. Eles propõem, inclusive, a castração química de estupradores, né? E aí, com essa crise que a gente vê no governo português, né, particularmente na chamada geringonça, montada pelo Partido Socialista, colocando o Bloco de Esquerda e o PCP a seu reboque, né, e o PS depois tendo desmontado a geringonça para se manter sozinho no governo, fez com que essa esquerda pequena burguesa, como é o caso do Bloco e do PCP, se enfraquecesse de maneira espantosa, né, ao perder toda a independência de classe para a Frente Popular encabeçada pelo PS, né? E isso daí, ficando a reboque do PS, fez com que não houvesse uma independência para trabalhar junto aos movimentos dos trabalhadores pela independência de classe, fazendo assim com que a extrema-direita ganhasse força, né, em Portugal. E agora a situação muda completamente, né, com o Chega, perdão de trocadilho, chegando agora em posições de colocar algumas cartas na mesa a respeito da política portuguesa. Ô César, fala um pouco sobre isso, você que tem mais propriedade para falar de Portugal do que eu. Que isso. Então, né, o que eu achei interessante disso tudo é que o Marcelo Rebelo, o Marcelo Rebelo de Sousa, não, o atual presidente, né, o presidente reeleito, ele teve um crescimento na porcentagem de voto de 8%, né? Eu acredito, né, me corrija aí se eu estiver errado, Vasco, se você achar que eu estou errado, mas eu acredito que isso daí seja uma manobra muito grande da burguesia na construção de uma frente ampla aí para meio que barrar essa subida até do Chega, né? Você vê que o Marcelo Rebelo ele fala contra o extremismo e tudo mais, sendo ele um dos carniceiros aí da direita portuguesa, né? Ele, na verdade, saiu do PSD em 2015, mas ele continua praticamente ideologicamente ligado ao partido, né? Porque assim ele não... seria mais ou menos a mesma coisa que no Brasil nós temos aí
a possibilidade de alguém se candidatar por fora dos partidos, né? Sem ter um candidato independente, e aí um Fernando Henrique Cardoso, alguém assim, um Dória, sair do PSDB e se candidatar como independente, né? Para se desligar um pouco da imagem do partido de direita tradicional de Portugal, né? No caso, o PSD. Ele teve um aumento de 8% com uma propaganda gigantesca da burguesia durante a pandemia pela eleição dele, né? Desde o começo ele foi tratado como aí um grande diplomata, como uma pessoa séria, que lutava contra o coronavírus. O pessoal tirava foto dele no mercado. Olha, o presidente vai no mercado ele mesmo, e com máscara, ele é científico, né? A gente conhece bem esse discurso do pessoal, né? Teve também uma matéria lá para agosto, falando que ele ajudou a salvar 2 banhistas do afogamento, ou seja, Marcelo Rebelo de Souza com seus não sei quantos anos aí, ele, além de tudo, salva vidas, né? É um negócio muito engraçado até de se pensar, né? E aí, nessas eleições, ele conseguiu um aumento de 8% dos votos, né? É preciso lembrar que o Partido Socialista, que é o partido que governa de fato o país, né, que é o partido que governa o Congresso português, ele não lançou um candidato oficial nessas eleições. Nas últimas 2 eleições, ele não lança um candidato oficial. Dá a entender que existe um consórcio aí, né? O Partido Socialista não apoia oficialmente ninguém, permite que o Marcelo Rebelo se eleja aí a presidente, né? Para meio que dividir o controle do Estado. Apesar do presidente não ter tantas tarefas, assim, vamos dizer, em Portugal, o presidente, a figura do presidente, ela é mais importante em Portugal do que em vários outros países europeus, né? Na Europa, geralmente, se tem essa figura de um chefe de Estado que ou vai ser o presidente, ou vai ser um monarca, como acontece na Espanha, e do Congresso, né? O Congresso, na verdade, é que manda no país. Mas em Portugal ele tem algumas possibilidades aí de atuar maiores do que em outros países, né? Portugal, por exemplo, ele pode dissolver o parlamento e pode declarar o estado de emergência, o estado aí que foi declarado durante a pandemia, que também pode explicar um pouco do crescimento do Marcelo, porque ele teve que fazer alguma coisa nos últimos anos, né? No último ano, por conta da pandemia. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso daí é que nas eleições de 2015, né? As últimas eleições deixa eu ver se foi em 2015 mesmo, ou se foi em 2016. Foi 2016, me confundi. Nas eleições de 2016, quando ainda não existiu o Chega, a esquerda ficou, assim, ela, se a gente chama de esquerda um bloco bem amplo, né? Bem amplo, ela tinha uma posição bem mais destaque do que ela tem agora. Por exemplo, o Marcelo Rebelo de Souza ganhou com 52% dos votos. Em segundo lugar, ficou também um candidato independente, que era o candidato Antônio Sampaio da Nova, que ele era independente, mas ele era apoiado pelo LIVRE, que é um partido de esquerda português, e o Partido Comunista dos Trabalhadores de Portugal. Eu acredito que seja um racha aí do PCP. E esse candidato ele teve 22,88% dos votos. Apesar de tudo, ele era também um candidato apoiado por vários setores da direita, como o Ramalho Eanes, que é o cara da contra-revolução em Portugal. Ele foi o líder da contra-revolução que acabou com a Revolução dos Cravos. Mas esse Antônio Sampaio era considerado de esquerda e era apoiado por esse Ramalho Eanes. Esse bloco, que teve 22,88% dos votos, ele equivale ao bloco da Ana Gomes, que foi apoiada pelo PAN, Partido dos Animais e da Natureza de Portugal, e pelo LIVRE. Isso é boa, hein? Só que essa Ana... O César. Você sabe que então, né? o estádio do Dragão, o estádio do Porto, né? Futebol Clube do Porto,
Antes de se chamar Estádio do Dragão, se chamava Estádio das Antas, né? Então, os portugueses... A gente tenta não fazer piada com os portugueses, mas... Caramba, essa eu não sabia. Eles não ajudam a gente, né? Tinha o Estádio das Antas e o Partido dos Animais. Mas continue. Para você, mas eu acho que até eles mesmos fazem piada com o Partido dos Animais, cara, porque é um negócio um pouco engraçado, né? Aqui não pegou muito isso, né? Aqui no Brasil, às vezes surge assim, um Partido dos Animais, aí esse partido vira Partido da Floresta, tipo, vai tentando mudar de nome para ver se encaixa alguma dessas coisas, mas não pega muito bem, né? Então, e aí esse bloco, que é da Ana Gomes, que foi apoiado por algumas personalidades do Partido Socialista, não pelo Partido Socialista como um todo. Ela é do Partido Socialista, né? Eu acredito que agora ela não seja mais do partido, viu? Eu vou confirmar, mas se eu não me engano, ela saiu. Aparentemente, ela ainda está no partido. Inclusive, ela fez uma declaração que ela falou o seguinte: lamento profundamente a não comparência do meu partido às eleições. Ou seja, lamento profundamente que o meu partido não compareceu às eleições com uma candidatura do partido. Exatamente. Exatamente. Embora ela seja do Partido Socialista, ela se lançou como candidata independente porque o PS se recusou a lançar candidato nessas eleições, né? Mostra que é exatamente o que você falou mesmo. O Partido Socialista, ele não lançou candidato já com vistas a apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa, né? Porque a gente sabe, o governo em Portugal, o primeiro-ministro é do Partido Socialista, né? E o presidente, que é o Rebelo, foi reeleito, é do PSD. Então é um joguinho entre esses dois partidos, né, para manter a dominação. E você falou uma coisa que é verdade, né? Esse crescimento de 8% do Marcelo Rebelo, né, a vitória do Marcelo Rebelo, com 60% dos votos, ela mostra que o PSD, que o Marcelo Rebelo, ele ganhou porque fez uma chantagem, houve uma chantagem em Portugal para que todo mundo votasse no Marcelo Rebelo com medo da extrema-direita do André Ventura do Chega, né? Você veja como que ele teve 60% dos votos, a Ana Gomes 13% e o André Ventura 12%. Foi uma vitória esmagadora, né? Com medo justamente da extrema-direita, que chegou em terceiro lugar, né? Então vamos todos votar no Rebelo, que ele é o único que tem condições de derrotar a extrema-direita nas eleições. Então, vai lá, o Partido Socialista sequer lança candidato, não apoia a candidata que pertence ao seu partido, apoia o Marcelo Rebelo, e a gente vê o Bloco de Esquerda e o PCP também diminuindo. Tudo bem, o PCP estagnou com relação aos votos, mas o Bloco de Esquerda diminuiu. Mostra que também todo mundo correu ali para ir para o colo da burguesia tradicional portuguesa, da direita tradicional, do Marcelo Rebelo, todo mundo com medo do Chega e do André Ventura, o que, no entanto, não tem resultado prático nenhum para a luta contra o fascismo, né? Porque mesmo assim o André Ventura chegou em terceiro lugar e apenas enfraquece esses partidos de esquerda que perderam votos, né? Que nem no caso do PS se candidatou à presidência da República e ficou todo mundo a reboque do PSD, enquanto que o Bloco e o PCP, além de ficarem a reboque do PSD nessas eleições, ficam tradicionalmente a reboque do PS na máquina estatal portuguesa e na política institucional portuguesa. Tudo isso daí fortalece o avanço da extrema-direita, como a gente destacou aqui. Pela primeira vez, desde a queda do salazarismo, a extrema-direita consegue um resultado tão acachapante como é ficar em terceiro lugar nas eleições presidenciais com André Ventura do Chega. Quer falar mais alguma coisa? O Vasco, se a gente for parar para ver, né, a Geringonça ela já era uma frente popular, né? Ela já era o que a gente tem chamado no Brasil recentemente de frente ampla, né?
porque o Partido Socialista ele não é bem um partido de esquerda, ele é um partido que ele tem um forte eleitorado aí de trabalhadores, por conta de ter participado da Revolução dos Cravos, apesar de ter sido aí um partido muito contra-revolucionário, né? Mas ele não é bem um partido de esquerda, pelo menos não como a gente entende. E aí, o que a gente vê é que agora existe aí uma frente ampla mais além do que ela já corria em Portugal, né? Ela é uma frente ampla ainda mais direitista. É uma frente ampla que não está se apoiando aí no que seria a esquerda do regime político português, né? A esquerda da burguesia, vamos dizer assim, portuguesa. Mas seria na parte mais à direita, né? E mesmo assim, ainda assim, né? A Ana Gomes ela ficou em segundo lugar. Esse bloco que teria sido o da Ana Gomes nessas eleições, e a gente poderia traçar um paralelo com o Antônio Sampaio da Nova, perdeu 10% do eleitorado. O André Ventura ganhou 11,9% do eleitorado, chega, né? Ganhou esse eleitorado, sendo que o partido não existia nas últimas eleições, nas eleições presidenciais. O PCP manteve mais ou menos a sua quantidade de votos, né? Ficando em quarto lugar, não por uma questão de ter subido, né? Nas últimas eleições ele tinha ficado em quinto, mas sim porque simplesmente não teve ninguém que ali em cima com mais votos. Mas eu queria destacar que nas eleições de 2016, o Bloco de Esquerda, junto com o MAS, que é um partido morenista lá de Portugal, ele obteve 10% dos votos em 2016. Nessas eleições, o Bloco de Esquerda ficou atrás do PCP e teve 3,95% dos votos. Ou seja, é uma queda gigantesca, uma queda de 6% do eleitorado português no Bloco de Esquerda, que é um partido, vamos dizer assim, muito similar ao PSOL daqui do Brasil. Não foi uma queda assim gigantesca para um partido que tem certa influência em Portugal. Ele tem ele está no Congresso, é um partido que não é um partido pequeno, né? Mesmo assim, ele teve uma queda gigantesca. E o Chega, como você disse aí, chega aí em Portugal, né? Ele cresceu muito. As estimativas em julho, mais ou menos, diziam que o Chega teria 5% dos votos. Ele teve praticamente 12% dos votos. Isso pode o André Ventura comemorou isso daí muito, e com razão, porque nas próximas eleições legislativas o partido tem uma chance assim de conquistar uma grande parcela do Congresso português. E a esquerda fica aí ficando a reboque do Partido Socialista, só vai aí realmente perder espaço para a extrema direita e permitir aí que a extrema direita chegue em Portugal, ou então permitir que a direita tradicional endureça ainda mais o regime para tentar a chegada aí do partido fascista aí de Portugal, e também não seja uma alternativa nada viável para os trabalhadores. Vamos mudar de continente e falar do Equador, porque no dia 7 de fevereiro, daqui a 2 semanas, vai haver eleições presidenciais no Equador. Os principais candidatos são o Andrés Arauz, que foi ministro do Rafael Correa e também diretor do Banco Central do Equador durante o governo do Rafael Correa. Nas últimas pesquisas, ele aparece com 37% das intenções de voto. O segundo colocado nas pesquisas é o Guilherme Lasso, que é um homem da direita tradicional, conservadora. Ele aparece com 30% dos votos. E o terceiro colocado, com 13% dos votos, é o Iaco Pérez, que é um indígena e ele é de liderança indígena
e foi também membro da base de apoio durante o governo do Rafael Correa. As eleições no Equador, elas são importantes porque envolve a questão do próprio golpe de Estado dado pelo imperialismo lá, um golpe brando, né, em que o imperialismo deixou o Lenin Moreno ser eleito, né, com apoio do Rafael Correa na campanha presidencial. O Lenin Moreno, ele era o sucessor do Rafael Correa. O Rafael Correa foi cabo eleitoral dele, contra a direita, todos os movimentos populares da Aliança País, do Partido do Correa, da chamada Revolução Cidadã, apoiaram o Lenin Moreno, e quando ele assumiu o governo, ele simplesmente traiu de uma maneira criminosa toda a base que o elegeu graças ao Rafael Correa. Ele se vendeu totalmente ao imperialismo, colocou na prisão vários partidários do Rafael Correa, inclusive o antigo vice-presidente do Rafael Correa, o Jorge Glass, que depois fez greve de fome na prisão, denunciou todo o tratamento desumano que vinha sofrendo, continua preso, iniciou a perseguição política contra o próprio Rafael Correa, né, acusado de crimes dos mais absurdos, havia saído do país e teve que permanecer fora do país, dessa vez exilado, porque se voltar ao Equador ele é preso, está na Bélgica o Rafael Correa, e, portanto, não pôde concorrer às eleições presidenciais do Rafael Correa. Ele não pôde concorrer, uma coisa muito parecida com a questão do Lula. Se voltar para o Equador, ele é preso. Além disso, Rafael Correa, como não pôde concorrer, ele teve de escolher um candidato para ele apoiar. Um candidato, uma coisa também, novamente, parecida com a questão do Lula no Brasil, que teve o Haddad como candidato, né? O caso do Rafael Correa é muito parecido. Escolheu aí o Arauz como candidato, o Arauz que é um pequeno burguês de esquerda, está à direita do próprio Rafael Correa, né? Então, portanto, existe uma direitização aí do correísmo imposta pela burguesia, né? E, no entanto, o Arauz, ele não pode utilizar nem mesmo o nome, nem mesmo a imagem do Rafael Correa na campanha eleitoral. Muito também parecido com o que ocorreu aqui no Brasil em 2018, quando, apesar de o Haddad ser o candidato do Lula, porque o Lula foi impedido ilegalmente de concorrer, nem se pôde utilizar imagens do Lula, nome do Lula, vídeo do Lula como cabo eleitoral nas eleições de 2018. Exatamente o mesmo ocorre nessas eleições aqui no Equador. Não pode usar nada do Rafael Correa na campanha eleitoral. Portanto, essas eleições mostram aqui, né, a importância delas reside no seguinte: a burguesia vai tentar manter o golpe de Estado dado no Equador, né, elegendo aí, vai tentar, por um lado, impedir com que o Arauz seja eleito, porque mesmo ele sendo um homem que está à direita do Rafael Correa, ele é apoiado pela base do Rafael Correa, né, e ele tem 37% das intenções de voto. A burguesia ainda vai fazer um último esforço para colocar o Guilherme Lasso, que foi derrotado pelo Lenin Moreno nas últimas eleições, era o candidato da direita tradicional, e, no entanto, se não conseguir impor o Guilherme Lasso, a burguesia vai aceitar o Arauz, né, da mesma forma que ela aceitou o Luiz Arce na Bolívia. Impediu o Evo Morales de concorrer, assim como impediu o Rafael Correa de concorrer, colocou ali um pequeno burguês muito mais direitista que ele, para poder fazer os acordos a fim de fazer essa suposta transição pacífica do regime golpista para
democratização do país, na Bolívia. E no Equador pode ser que ocorra a mesma coisa, né? Aí o Arauz se elege fazendo um acordo com a burguesia. Há a propaganda de que essa eleição derrotou o golpe de Estado no Equador, e o Arauz faz um governo de colaboração de classe com a burguesia, como está sendo o governo do MAS na Bolívia, né, com o Luiz Arce, como poderia ter sido um governo do Haddad aqui no Brasil, né? Ou seja, uma espécie de política de frente ampla também no Equador. A burguesia joga com essas duas cartadas. Ou Guilherme Lasso, para manter exatamente como está a política do Lenin Moreno, de golpe de Estado brando, ou, se não for possível, deixa ali o Arauz assumir a presidência da República para controlar ali essas pseudo-transição para a pseudo-democracia dominada pelos golpistas também no Equador, César. Eu acho que isso daí é fruto da falta de mobilização, falta de organização e de mobilização por parte dos partidos de esquerda na América Latina, né? O Rafael Correa deveria ser candidato ele, né, à presidência do Equador, mas por falta de uma orientação mais acabada para as mobilizações que até chegaram a ocorrer. O Equador foi um dos países que tiveram aí no último período algumas das manifestações mais fortes, né? Por falta de orientação, não foi possível fazer um enfrentamento de verdade com o regime político pós-golpe de Estado, e que ainda está tentando aí se estabilizar. E aí, por conta disso, o Rafael Correa não vai poder participar das eleições, né? A alternativa aí é tentar minar o Rafael Correa, acabar com a presença dele e colocar uma esquerda bem mais adaptada ao regime político, né? Assim como aconteceu, por exemplo, na Bolívia com o Arce, e acontece na Argentina com aí a Cristina Kirchner sendo vice do... Caramba, me fugiu o nome. Fala o nome do presidente da Argentina aí, Vasco, que me fugiu. Não, vou esperar você lembrar. Alberto Fernandes. Boa, eu ia falar Jorge Fernandes, ainda bem que você... eu sabia que era Fernandes, porque a chapa era Fernandes, né? Cristina Kirchner Fernandes, uma coisa assim. Enfim. Então, isso daí é simplesmente uma maneira de fazer a esquerda principal do novo regime ser uma esquerda bem mais adaptada, uma esquerda mais pró-imperialista, uma esquerda que esteja aí adaptada à burguesia, e que não tenha os trabalhadores como uma parcela forte aí do governo, né? Como você disse aí, por mais que o Arauz queira o Rafael Correa no governo e tudo mais, a participação dele no governo, caso o Arauz venha mesmo a ganhar as eleições, vai ser mínima, né? Ele vai ser só uma figura ali, uma lembrança de que talvez ele tenha participado do governo e tudo mais, e só isso, ele não vai ter participação nenhuma efetiva, né? Isso daí prepara para que a direita tome o poder novamente, porque mais cedo ou mais tarde, esses governos de capitulação total com a burguesia vão permitir que a própria população se desencante aí com esses governos, e isso abre a porta para que a direita volte a governar na América Latina, né? Não vai ser uma vitória de fato da população equatoriana, caso o Arauz venha a se eleger aí. E assim, também não é lógico, ele é um cara bem à direita e tudo mais, mas mesmo que ele quisesse ser uma personalidade mais à esquerda, ele não tem a ligação com os trabalhadores que tem um governo como era o do Correa. Vai ser um governo que vai ficar muito mais
pressionado pela direita, um governo que vai ter que fazer muito mais concessões. O Arauz disse que não vai cumprir com todas as exigências feitas pelo FMI ao governo Moreno e que foram aceitas pelo governo Moreno. Ele disse que não vai cumprir com todas as exigências do FMI, mas a gente vai ter que observar isso daí para ver se ele consegue realmente não cumprir com essas exigências, né? Porque não é simplesmente um ato de vontade. Sem o Rafael Correia ali, sem essa parcela mais ligada aos trabalhadores, vai ser um pouco difícil dele conseguir se indispor com o FMI, né? Vamos ter que observar para ver o que acontece. Eu acho que isso daí também está muito ligado com o projeto que a burguesia tem para a América Latina agora, que é o projeto Biden América Latina, né? Parece um concurso, assim, ao invés de Miss Brasil, Miss Equador, a gente vai fazer um concurso na televisão aí por Biden Brasil, Biden Equador, né? A gente vai ligar e falar, queremos esse aqui. No caso do Equador, um candidato mais à esquerda, né? Mas ainda assim, um candidato bem direitista. E aqui, no Brasil, o pessoal tentando colocar o Dória e o Luciano Huck, essas abominações aí da natureza. Já que você falou do Biden, né, vamos partir aqui para o nosso último tema do programa, os Estados Unidos, onde continua, né, a crise política no país. O Donald Trump, ele sofreu 2 processos de impeachment, né? Tem com ele aí 2 processos de impeachment nas costas. O segundo devido ao suposto envolvimento na invasão do Capitólio, né? Só que o Joe Biden, que já assumiu a presidência dos Estados Unidos, diante da polarização, vai sofrer alguma oposição aí de setores trumpistas dentro do Congresso. Porque a republicana, a Marjorie Taylor Greene, ela anunciou na semana passada que vai abrir um processo de impeachment, avançou aí com o processo de impeachment contra o Joe Biden, há poucos dias após ele assumir a presidência dos Estados Unidos, devido ao envolvimento dele, né, do filho dele, o Hunter Biden, em negócios aí com o governo ucraniano. Curioso que a Marjorie Greene, ela fez esse anúncio no Twitter que suspendeu a conta dela temporariamente há pouco tempo, por ela ter denunciado a fraude eleitoral. O Twitter que censurou o Donald Trump e bloqueou a conta dele, mostrando que não é só o Trump que está sendo atacado no Twitter, outros de seus seguidores, de membros aí do Partido Republicano também estão sendo. Além disso, uma notícia que apareceu também na semana passada, se não me engano, no Wall Street Journal, é que o Trump poderia estar iniciando a criação de um novo partido político, com a ala direita, da extrema-direita, né, que há alguns anos, com a própria eleição do Trump em 2016, ficou muito conhecida, né, o Tea Party. O Trump poderia estar rompendo, né, fazendo um racha no Partido Republicano para criar um partido um partido trumpista, liderado por ele, de extrema-direita nos Estados Unidos, colocando fim, assim, ao bipartidarismo, né? Porque sendo o Donald Trump a pessoa o político mais popular dos Estados Unidos, né, levaria consigo ali uma boa parte do Partido Republicano e um eleitorado gigantesco para o seu novo partido, o que é sintoma dessa polarização política. Enquanto isso, a esquerda norte-americana está completamente anulada, né? Ela não consegue se desfazer das amarras aí do próprio Partido Democrata, né? O que deveria ser feito, o que o Donald Trump, segundo, né, essas primeiras especulações da imprensa,
estaria fazendo é o que deveria ser feito pela esquerda norte-americana, ou seja, romper com o Partido Democrata, criar um novo partido operário de massas nos Estados Unidos, né, levando consigo a base de movimentos sociais, base sindical, que ainda acredita, que ainda tem ilusões no Partido Democrata, para romper o bipartidarismo diante dessa crise que assola o regime político norte-americano. Mas o fator principal dessa crise continua sendo o Donald Trump e o Biden, como o Marcelo Rebelo, né, em Portugal, ele se coloca na presidência da República para jogar panos quentes aí nos ânimos dessa polarização política, ao mesmo tempo que implementa uma política ditatorial no país com a lei antiterrorismo nos Estados Unidos, César. Eu acho que isso daí é uma boa oportunidade para a gente explicar a política do Partido da Causa Operária em relação ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente vê, por mais que a ideologia do Trump, a ideologia da extrema-direita norte-americana, seja uma ideologia fascista, uma ideologia aí contrária aos trabalhadores, aos oprimidos do país, o que eles estão fazendo na prática é acabar aí com esse regime bipartidário, que a esquerda, como você disse, se nega a fazer. Se nega ou não tem forças, né? A gente sempre fala que nos Estados Unidos estamos aí em um período de fragmentação do Partido Democrata, que o Partido Democrata vai acabar e que a esquerda vai fazer um partido próprio, um partido operário, um partido verdadeiramente de esquerda nos Estados Unidos, né? Mas sempre parece, tem alguns grupos que levantam a bandeira, mas isso nunca acontece. Agora, a extrema-direita, ela acaba dando um empurrãozinho para isso, né? Porque você rompendo com o bipartidarismo nos Estados Unidos, outras forças vão se sentir mais animadas para aparecer. Até quem combate a extrema-direita pode evoluir politicamente e ver que é necessário ter uma ferramenta própria dos trabalhadores, uma ferramenta própria contra o sistema imperialista norte-americano, contra o sistema capitalista, que é a pior máquina de destruição da história da humanidade. Então, é nesse sentido que a gente diz que a presença política do Donald Trump e do trumpismo, ela é positiva, porque ela dá um empurrãozinho para o fim desse Estado genocida, desse Estado que é o Estado mais assassino do universo, vamos dizer assim. Então, eu acredito que esse seja aí uma boa chance da gente explicar a política do nosso partido e acabar desmentindo alguns caluniadores aí que na última semana não conseguem, não entendem a nossa posição, ou então querem simplesmente deturpar o que a gente fala para falar que a gente apoia o Donald Trump ou alguma coisa do tipo, que é uma coisa ridícula, né? Enquanto a gente está aqui no Brasil levantando a bandeira do fora Bolsonaro, desde que o Bolsonaro era candidato à presidência, e esses setores ficavam quietos, falando inclusive que fora Bolsonaro não era uma boa e não sei o quê. Agora eles vêm falar que a gente apoia a extrema-direita, que é um negócio completamente ridículo, né? E também, eu só queria falar uma coisinha, Vasco, aqui o pessoal não entende ironia mais, né? Aqui, no Brasil, ironia se tornou uma coisa para pouquíssimas pessoas, né? Hoje eu vi um tweet, inclusive, do Felipe Neto, dizendo que a gente não tem que ensinar o Machado de Assis nas escolas porque é chato para a criançada, né? Eu acredito que o pessoal precisava, na verdade, ler Machado de Assis para entender assim, a ironia fina que ele tem, para conseguir ler, às vezes, uma manchete de uma matéria. Ler a matéria inteira também ajude, talvez ajude, né? Mas conseguir ler assim, uma matéria e entender o que é a ironia, essa ferramenta tão preciosa que a gente tem na linguagem, e algumas pessoas que se dizem até jornalistas não têm a capacidade de fazer. Mas fique tranquilo, César, porque o Joe Biden ele vai
Ele vai trazer o paraíso para a terra. Ele que já disse aí que vai manter a solidariedade entre os povos do mundo, né? Apoiando Taiwan, apoiando Juan Guaidó na Venezuela. A gente tem confiança de que o nosso bom e velho Joe vai ser, sim, um presidente progressista e de esquerda para derrotar o fascismo, derrotar a barbárie e impor a civilização em toda a parte do mundo. Vai tocar o coração dos fascistas, vai tocar o coração da população norte-americana por meio da lei antiterrorismo, que vai ser bom para os norte-americanos. Afinal, o fascismo será derrotado. Muito obrigado, César Chenhot. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui o nosso podcast, O Mundo em uma Hora. A gente volta na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, ao vivo, na Causa Operária TV, na programação 24 horas. E você também pode assistir ou ouvir o nosso podcast a qualquer momento. O podcast fica disponibilizado aí no canal da Cel TV no YouTube. Boa semana para todo mundo. Até a próxima.